Nós estamos na presença daquele que fez todas as coisas, que criou todas as coisas, e não existe nada impossível. A tua presença é o meu maior valor, oh, Senhor. Em todo tempo nós somos gratos a Ti, Senhor. Só quero a Ti. Nada além de Ti. 2026 é o ano que aqueles que carregam a luz de Deus vão chegar mais longe do que qualquer um pode chegar. Tudo que nós fazemos é para Ele. Você não precisa estar no momento missionário para ser um missionário. Você precisa estar vivo. Nós não lutamos para vencer. Nós lutamos na vitória daquele que já venceu. Todos nós já vencemos. A vitória já é nossa. Em breve, Deus vai responder às suas orações. Deus está formando você por dentro, amém? Haverá benefício de Deus sobre você. Haverá benefício de Deus sobre você. Restituição sobre você. Para que fique sabido de todos que Ele faz o que os homens não podem fazer, para que toda a glória pertença a Ele. Você herdou o privilégio de continuar aquilo que Ele começou. Chama-se igreja. Hoje nós estamos olhando para Ti, um povo que carrega a Tua imagem, a Tua semelhança, a Tua verdade, a Tua santidade. Erguemos nossas mãos hoje a Ti e Te adoramos. Boa noite, comunidade das nações. Queria que você se colocasse de pé agora, para que a gente possa iniciar a nossa celebração de hoje. Nós chegamos no nosso último culto de fevereiro e durante todo esse mês nós recebemos palavras muito poderosas nessa igreja. Nós recebemos muitas ministrações, nós passamos pela imersão e chegamos aqui em mais um culto onde Deus continua falando com a gente. Eu não sei como você chegou aqui hoje, muitas vezes a gente vem para a igreja no automático, muitas vezes você chega aqui precisando de uma palavra do Senhor, uma resposta do Senhor, e assim como eu vejo na Bíblia, Abraão, quando vai até o monte entregar o seu Isaac, a gente muitas vezes chega na igreja desse jeito, entregando o nosso Isaac, entregando aquilo que um dia foi uma promessa, mas Deus pediu para que a gente entregasse. A palavra que eu tenho para você hoje é que no altar do Senhor, aquilo que parecia perca é simplesmente o começo daquilo que o Senhor quer fazer. Talvez você esteja entregando o seu Isaac, entregando um dia aquilo que foi uma promessa para a sua vida, mas o que Deus tem para você aqui é multiplicação. No altar do Senhor há multiplicação, no altar do Senhor há provisão, no altar do Senhor há cura, no altar do Senhor há libertação. E o Senhor pergunta para você hoje: o que queres que eu te faça? Porque quando Deus fala eu sou o que sou, Ele está dizendo eu sou o que você precisa para qualquer momento. Você precisa de cura? Eu sou a cura. Você precisa de libertação? O Senhor é a libertação para você hoje. Você precisa de provisão? O Senhor é a provisão para você hoje. Cada um de nós tem uma demanda específica, existem pessoas chegando, existem pessoas que estão aqui, mas cada um tem a sua especificidade no Senhor. Então eu queria que hoje você se concentrasse, feche os seus olhos onde você estiver. Que nenhuma voz agora esteja na sua mente te atrapalhando daquilo que o Senhor quer fazer. No altar do Senhor há a resposta para todas as nossas demandas. Sabe,
no altar do Senhor, onde nós entregamos uma adoração verdadeira. A Bíblia fala que o louvor desesperado, o louvor halal, é aquele que sobe à presença do Senhor. E todas as vezes que há um louvor desesperado pelo Senhor, Ele responde com fogo. Hoje eu quero que você se concentre, feche os seus olhos, ore ao Senhor, peça que Ele te entregue hoje toda a adoração, que você entregue a Ele toda a adoração, esse louvor halal, para que o Senhor possa te entregar coisas poderosas nessa noite. Pai, em nome de Jesus, nós iniciamos, Senhor, a nossa última celebração de quinta-feira do nosso mês de fevereiro. Esse mês que o Senhor fez grandes coisas nessa igreja, nesse lugar por nós, Senhor. Onde o Senhor nos entregou palavras poderosas, onde nós tivemos a oportunidade de ouvir a sua voz por tantas vezes, Senhor. Continua a fazer, Senhor, só aquilo que o Senhor pode fazer. Nós te entregamos a nossa vida, a nossa família, tudo aquilo que vá ao nosso nome, Senhor, nós consagramos a Ti. Que o Senhor possa hoje nos entregar palavras poderosas, uma direção, uma palavra rema que vem diretamente do Teu altar, Pai, porque nós Te adoramos, em o santo nome de Jesus. Adora ao Senhor. Aleluia. Será que você pode cumprimentar o irmão que está do seu lado, dizer seja bem-vindo em nome de Jesus, essa noite de chuvinha, e dar um sorriso bem lindo para ele. Diga que bom que você está aqui. Diga que bom que você está aqui. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos adorar o nome do Rei, do Cordeiro de Deus. Vamos adorar o Deus grande, o Deus poderoso. Ele é bom, Ele é bom. Nós te adoramos, Rei, nós te adoramos, Pai. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Oh, nós somos Teus, Pai. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Ah, eu sou Teu. Ah, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, e mostra quem Tu és, e enche o meu coração do amor que vai mudar o mundo. Oh, erga suas mãos, vamos dizer digno. Digno dessa canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Ah, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus. Fonte
Você pode aplaudir o nome de Jesus. Aleluia. Te exaltamos e te glorificamos, porque o Senhor é tudo em nós. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. São grandes e maravilhosas as tuas obras, poderoso Deus. Como são justos e verdadeiros os teus caminhos, Rei das nações. Quem não temerá o teu nome? Em uma só voz, em um só louvor, cantamos unidos: grande é o Senhor, tu és grande, Deus. Diga. Em
maravilhosas as suas obras, ó Rei das nações. Te adoramos, te adoramos, te adoramos. Sem o Senhor nós não somos nada, Deus. Sem o Senhor nós não podemos nada, Jesus. Oh, Pai, o Senhor é a nossa estrela da manhã, o Senhor é o nosso ar, o Senhor é tudo que nós precisamos, Deus. Oh, Jesus. Eu me rasgo por inteiro, largo tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Se eu passar, e se eu passar pelo fogo, não temerei da tua fumaça de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou, quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Nós queremos a sua glória, Jesus. A tua glória que nos importa, Senhor, mais que ouro, mais que riquezas. Queremos a sua presença. Será que você pode levantar as suas mãos e chamar a presença de Jesus e atrair a presença do Rei? Existe algo muito maior, existe algo muito melhor. Oh, Jesus, nós queremos a Ti. Vamos, erga a sua voz nessa hora. Entrega o seu louvor, um novo cântico ao Rei. Jesus, Tu és grande, poderoso, grandioso.
pecado do mundo. O Messias agora, esperado por nós. Quão precioso Cordeiro de Deus, quão precioso, quão precioso Cordeiro de Deus. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue, manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Filho de Deus, que tira o pecado do mundo. O Messias adorado, esperado por nós. Diga isso! O quão precioso o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, quão precioso, diga isso, quão precioso, Cordeiro de Deus, o mais desejado, quão precioso, Cordeiro de Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue, manto de sangue, manto de sangue. Seus olhos são como fogo, em sua boca uma espada. Está vestido com manto de sangue. Só teu nome é doce como mel. Só seu nome, só teu nome é doce como mel. Só seu nome, só seu nome, só como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Diga o nome desse Deus aí. Oh, Yeshua. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo. Esse nome é Jesus. Como eu amo, como eu amo, como eu amo, como eu amo seu nome. Tens o nome lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Jesus, Jesus, Jesus.
Bate na porta, Jesus. Bate na porta, Jesus. E esse é o som do carpinteiro. O carpinteiro batendo a porta. E esse é meu som. Cadê o seu som aí? E esse é o meu som. Do lado de dentro eu abro a porta. Do lado de dentro eu abro a porta. Vem Yeshua, vem fazer morada. Todo-Poderoso, do Alfa e do Ômega, do princípio e do fim. Ei, hoje algo sobrenatural está acontecendo neste lugar, porque há uma presença poderosa aqui. Você está diante do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Sabe, eu aprendo com isso. E a palavra vai dizer que todos aqueles que se achegaram a Jesus, ei, todos aqueles que se achegaram a Jesus, a palavra vai dizer que Ele não despediu ninguém de mãos vazias. Você que está aqui nesta noite, você veio buscar ao Rei dos Reis. Ei, e Ele não vai despedir você de mãos vazias. Sabe por quê? Porque o prazer do Pai é em abençoar os seus filhos. E se você crê, e se você veio buscar essa presença, se você veio buscar ao Rei, Ele está te entregando nesta noite, ei, as chaves, ei, Ele está te entregando nesta noite o poder e a autoridade, sabe, de você chegar
Aleluia, aplauda ao Senhor. Com toda a força. Pode tomar o seu assento. Queridos, vamos continuar nessa atmosfera maravilhosa, agora em adoração com os nossos dízimos e ofertas. E eu quero compartilhar com vocês de forma muito breve uma palavra que Deus colocou no meu coração, que está em Gênesis capítulo 1, versículo número 11, que diz assim: E disse: produz a terra relva, ervas que deem semente, e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra. E assim se fez. Queridos, esse aqui é um trecho, uma parte do que Deus fez ao terceiro dia. E eu quero compartilhar com vocês hoje um pequeno detalhe que se revelou para mim como uma grande chave. Deus, ele determina que a terra produza frutos que possuam a sua própria semente. E a chave que eu quero compartilhar nessa noite já é a marca geracional que Deus coloca lá durante a criação. Em outras palavras, esse texto ele nos mostra que eles deveriam carregar a capacidade de manter a sua espécie sobre a terra. Da mesma forma, eu e você, todos nós aqui, carregamos essa mesma capacidade geracional. Mark Henry vai dizer no seu livro Não Tem de Muitos Pais, que a semente ela guarda a chave da reprodução, elimina todo o risco de extinção. E eu quero que você tenha certeza nessa noite que você carrega sementes que têm o poder de eliminar talvez a escassez que esteja acompanhando a sua família, a sua casa. Você carrega sementes que são capazes de abastecer não somente a sua casa, mas de outras pessoas. E você carrega sementes que vão reverberar por toda a sua descendência. Sementes que vão abastecer a você, a sua casa, aos seus filhos, aos filhos dos seus filhos e assim por diante. Entretanto, não basta que a gente apenas carregue essa semente. É preciso plantá-la. Os nossos oficiais vão estar passando com as máquinas, com os envelopes. Aqueles que querem ofertar pelo QR Code se encontra na tela, a conta da Comunidade das Nações. E eu quero hoje lançar esse desafio para vocês. Porque toda semente, de fato, ela tem o potencial para gerar algo. Mas se ela permanece inerte, não é capaz de gerar nada. Então a reflexão que eu trago hoje, o que o Espírito Santo tem colocado no meu e no seu coração, que deve ser plantado para que gere algo poderoso nessa terra. A proposta é para que a gente não retenha aquilo que Ele nos entregou, para que a gente semeie nesse solo fértil, que é a Comunidade das Nações. Há pouco tempo atrás, os últimos 15 dias do ano passado, a minha vida ela teve grandes acontecimentos. E quando o primeiro começou, eu já tive a certeza, a impressão no meu espírito, de que aquilo era a marca da promessa do Senhor. Pelos altares que eu e minha casa temos nos comprometidos em erguer. Altares de oferta, altares de adoração, altares de entrega. Nem sempre a nossa oferta vai ser nossos recursos, talvez seja nossas habilidades. A nossa oferta tem que ser aquilo de melhor que nós temos e somos. E por muitas vezes sim será os nossos recursos. E no final do ano passado eu tinha me candidatado a uma vaga. Para quem não sabe, eu sou militar da aeronáutica. E eu tinha me candidatado a uma vaga para um órgão externo. Quase que de imediato meu grande comando negou a minha ida para essa vaga. E eu, amém. Porque a porta que Deus abre ninguém fecha, e aquele fecha ninguém abre também. Eu preciso confiar na palavra do Senhor para a minha vida. E eu esqueci daquela vaga. Muito tempo depois eu recebo a ligação dizendo que eu estava indo para aquele órgão, mesmo sem eu saber que o processo tinha continuado. E eu fui pego de surpresa. Eu falei, eu indo para aquela vaga, para mim já não existia mais. Ela, pois é, você vai se apresentar aqui na semana que vem. Eu falei, amém, pai, muito obrigado, porque eu precisava disso. Essa vaga ela me deu um melhor recurso, me deu tempo para estar com a minha família, para poder auxiliar melhor a minha esposa, estar com os meus filhos, aumentou o meu recurso. Algum tempo depois, nós descobrimos a 5ª gravidez. Eu sou pai do Gabriel, do Davi, da Sara, da Esther,
E ainda não sei se é da Ruth ou do Miguel, mas em breve eu saberei. Mas isso é prova de que Deus é fiel. Ele não permitiu que eu entrasse nesse novo terreno desamparado, porque é promessa dele para minha e para a sua vida. Só que eu falei: Senhor, meu carro não cabe. E através de profetas dessa casa, especificamente meu pastor Paulo Mota, ele falou que Deus já estava providenciando. E para a glória de Deus, eu terminei o ano com um emprego novo, uma esposa grávida e um carro com 7 lugares. Então eu quero convidar você a pegar esse envelope hoje com muita fé. Com muita fé, deposite o seu coração, não somente os seus recursos. Fique de pé para que a gente possa orar e abençoar essa semente. Erga sua mão bem alto. Se você não vai ofertar hoje, eu também quero te convidar a ficar de pé. Oferte o seu coração, oferte o seu tempo, oferte a sua habilidade, aquilo que você tem de melhor para o Senhor. Pai, em nome de Jesus, eis aqui o teu povo, com as suas mãos levantadas, com os seus dízimos e ofertas aqui dispostos a semear nesse solo fértil que é a comunidade das nações, Senhor. E eu quero declarar sobre a vida dessa igreja, que será como o Senhor fez com Isaac, que eles colherão a 100 por 1, porque eles permaneceram e confiaram na palavra, Pai. Então, em nome de Jesus, se manifesta de forma poderosa, porque o Senhor é o Deus do mais que o bastante. Que os celeiros sejam cheios e que os lagares irrompam de vinho novo, para que o teu nome, Pai, seja glorificado. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Eu te louvarei, te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Glória a Deus, boa noite. Abram as escrituras em Abacuque, capítulo 2.
versículo 2. A pastora Jéssica falou ali para mim: dá tempo de você chegar no 5. Eu falei: não, pastora. Em casa já tem 2 nações, Judá e Levi. É suficiente. Diz o texto: então o Senhor me respondeu: escreve claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Senhor, muito obrigado por esta noite. Obrigado por cada pessoa que está aqui. Queremos que a visão que o Senhor determinou para nós na eternidade venha a ser revelada esta noite no nosso coração e na nossa mente. Queremos ter uma visão do nosso ano de 2026, uma visão clara, que hoje tudo aquilo que está obscurecido seja completamente removido da nossa alma e do nosso espírito. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, que venha clarear o nosso chamado, o nosso propósito, o lugar que nós devemos pisar, colocar as mãos. Nós te pedimos isso, em nome de Jesus, amém. Abacuque é um desses profetas da Bíblia que experimentou períodos bastante turbulentos. Ele começa o seu livro no capítulo 1 dizendo que: até quando, Senhor? Até quando clamarei eu e tu não escutarás? Até quando eu gritarei violência e tu não salvarás? Por que razão me mostra a iniquidade e me faz ver a opressão? Pois que a destruição e a violência, elas estão diante de mim. Por esta causa a lei está se afrouxando, e o juízo nunca se manifesta, porque o ímpio está cercando o justo, e o juízo está se manifestando de forma torcida. Abacuque, ele viu e ele ouviu coisas que o fizeram ficar angustiado, aflito, preocupado em relação ao futuro. Diz a Bíblia que ele está em meio a um peso profético, que fez ele entrar em um estado de lamentação. Veja as expressões de Abacuque: até quando, Senhor? Até quando eu verei violência? Até quando o ímpio vai prosperar? E esse é o questionamento de muitos de nós hoje. Até quando nós veremos tantas injustiças? Até quando nós veremos pessoas sofrendo? Até quando eu estarei nesta situação? Abacuque afirma que ele está cercado por violência. Não eram tempos fáceis. Ele está cercado por iniquidade, opressão, destruição e injustiça. E como muitas pessoas do nosso tempo presente, o profeta também tinha perguntas diante dos cenários caóticos que ele estava vivendo. Ele queria entender como que Deus poderia agir na história da humanidade em meio às opressões causadas pelos homens poderosos do seu tempo. Mas embora Abacuque esteja em um ambiente cheio de desafios, quando você lê o livro de Abacuque, você percebe que ele tem uma mensagem carregada de fortes declarações de justiça. E o tempo todo Abacuque está falando sobre a importância de se manter de fé diante de tempos de crise. Sua famosa afirmação pode ser encontrada
em Abacuque capítulo 2, versículo 4, que diz: o justo viverá pela fé. Uma citação tão poderosa que foi repetida 2 vezes pelo apóstolo Paulo. Primeiro em Romanos capítulo 1, versículo 17, quando Paulo está apontando para Cristo e afirmando que verdadeiramente nele se encontra a justiça, e por isso o justo viverá pela fé. E depois, quando ele escreve aos Gálatas, no capítulo 3, versículo 11, quando Paulo ensina que ninguém viverá pela lei, ou será justificado pela lei, mas todos nós somos justificados diante de Deus por meio da nossa fé em Cristo Jesus. Abacuque viveu em um período de 2 reis, o rei Josias e o Jeoaquim, filho de Josias. E dizem as escrituras que Josias foi um rei que agradou a Deus, mas o seu filho não. Está lá em 2 Reis, capítulo 23, do 36 ao 37, que diz: tinha Jeoaquim 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zebida, filha de Pedaías, de Ruma. E ele fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo aquilo que fizera os seus antepassados. E diz a Bíblia que por causa da maldade de Jeoaquim, Deus enviou Nabucodonosor, rei da Babilônia, que subiu contra ele e fez dele e do seu reinado os seus servos. Mas quando a Bíblia mostra isso, a Bíblia também nos mostra que esse período difícil que Judá estava vivendo porque Deus estava permitindo. Por causa da dura cerviz do povo, Deus estava permitindo que eles fossem subjugados por povos que eram seus inimigos. A Bíblia mostra que foi Deus que enviou os caldeus, que eram esses povos babilônicos. E Deus também enviou outros povos, como os sírios e os moabitas, para subjugar Judá. E quando eu leio isso aqui no texto de Abacuque, eu aprendo 2 coisas. Primeiro, Deus ele tem domínio sobre todos os povos da terra. Deus ele tem domínio sobre todas as nações da terra. Não importa se essa nação reconheça que Deus é Senhor. Deus ele tem domínio sobre todas as nações, e a hora que Deus quiser, qualquer nação servirá ao seu propósito. Segundo, às vezes Deus permite que diante da dureza do nosso coração, nós sejamos julgados por inimigos. Sejamos julgados por pessoas que não conhecem a Deus. Mas no momento em que Deus quiser, Deus pode fazer cessar qualquer guerra na minha vida e na sua vida. Salmos 46, do 9 ao 11, diz assim: Ele dá fim às guerras até os confins da terra. Ele quebra o arco e despedaça a lança. Com chamas ele destrói os carros de combate. Cessai as batalhas e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre todas as nações e serei louvado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura. Vamos lá, levante as suas mãos. Vamos mandar essa mensagem para o mundo espiritual. Diga assim: o Senhor dos exércitos, Ele está conosco. Aqui esta noite. Diga: o Senhor dos exércitos, Ele está com a minha família. E o Deus de Jacó é a nossa fortaleza segura.
Diz a Bíblia que os caldeus, eles eram uma nação impetuosa. Eles eram um povo amargo. E eles marchavam por toda a largura da terra. Eles eram povos que se apoderavam daquilo que não era seu. Diz Abacuque no capítulo 1, versículo 7, que eles eram extremamente pavorosos, temorosos, julgavam a partir de si mesmos. Seus cavalos eram tão velozes como os leopardos e mais ferozes que os lobos da noite. E os seus cavaleiros eram como águias que se apressavam para comer. Era uma nação que era movida pela violência. Era esse o contexto aqui de Abacuque. Diz Abacuque que eles zombavam dos reis. Eles riam das fortalezas de Judá e de Israel. E eles associavam as suas vitórias aos deuses que eles adoravam. Então Abacuque ele está no meio do caos. Mas Abacuque, inspirado por Deus, escreve no capítulo 2, no versículo 14 assim: toda a terra se encherá do conhecimento e da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. A mensagem aqui é: seja lá quais forem os prognósticos sobre nós para esse ano de 2026, as Escrituras nos ensinam que mesmo em meio ao caos, a glória do Senhor estará sobre mim e estará sobre você. A graça e a misericórdia do Senhor, independente do cenário, elas estarão sobre nós neste ano de 2026. Irmãos, Deus ele não precisa de tempos favoráveis para fazer absolutamente nada. Nosso Deus é aquele que cria os tempos favoráveis. Ele continua sendo aquele que faz o seu caminho em meio à tormenta. Ele é o nosso pastor, e porque Ele é o nosso pastor, nada, absolutamente nada, vai faltar na minha vida, na sua vida, na minha casa, na sua casa, na minha família e na sua família, em nome de Jesus. Abacuque conhecia Deus. Mais importante do que ter uma informação de quem Deus é, nós precisamos ter a revelação de quem Deus é. Ele sabia quem era Deus. Ele diz: não és tu, desde a eternidade, o Senhor meu Deus e meu Santo? Nós não morreremos, ó Senhor, para o juízo pusestes, e tu, ó rocha, o fundastes para nos castigar? Abacuque diz: tu é puro de olhos, que não pode ver o mal, e a opressão o Senhor não pode contemplar. Porque o Senhor olha para aqueles que procedem erroneamente, e tu calas quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. Veja que Abacuque ele reconhece que Deus é santo, que ele estava usando os inimigos como um instrumento para alinhar o seu povo, para ajustar o coração do seu povo. Mas como homem natural, Abacuque se lamenta por Deus permitir a presença do mal no meio do seu povo. Ele faz uma oração genuína. Ele não esconde seu coração de Deus. Ele não esconde as suas dores. Ele não esconde as suas fragilidades do Senhor. Porque é necessário chegar diante de Deus sem teatro, sem atuar, mas sim com um coração contrito e quebrantado na presença dEle. Abacuque diz no capítulo 2, versículo 1, que ficaria na fortaleza e vigiaria, para ver o que Deus falaria para ele. E Deus respondeu a Abacuque com uma palavra de esperança e de amor, dizendo: escreve a visão.
e torna ela bem legível sobre as tábuas, para que quem passar possa a ver. Deus tem um comando para você aqui esta noite: escreve a visão que Deus vai lhe entregar. Escreve as visões que Deus tem para o seu ano de 2026. Escrever a visão é você tirar os olhos das circunstâncias. É focar naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Eu aprendi que quem se preocupa demais é porque está meditando de menos. Preocupação é quando você pega os problemas e você fica pensando neles o dia inteiro. E há muitos de nós vivendo assim, cheios de ansiedade, cheios de preocupação. Mas o antídoto para a preocupação é a meditação. Enquanto preocupação é você pegar os problemas e pensar neles o dia inteiro, meditação é você pegar a palavra de Deus e pensar nela continuamente até que ela se torne uma realidade na sua vida. Josué capítulo 1 e o salmista no capítulo 1 falam sobre meditação. Aquele que medita na lei do Senhor de dia e de noite é como a árvore plantada junto a ribeiro, suas folhas não caem, suas folhas não murcham, e no tempo certo ele vai prosperar, vai crescer, vai frutificar. Que tempo? Eu não sei. A Bíblia diz que passado algum tempo, Ana deu à luz a Samuel. Eu não sei que tempo que foi, o que eu sei é que aqueles que oram mais cedo ou mais tarde o céu vai responder. Aleluia. Passado algum tempo. Dr. Myers dizia: Deus criou cada pessoa para uma visão singular. E uma das coisas mais trágicas que as pessoas podem viver em sua vida é viver sem identificar a visão que Deus tem para elas. Abraão, quando ainda era Abrão, recebeu uma visão de Deus para se tornar Abraão. Porque a visão que Deus lhe entrega lhe fortalece para o cumprimento do seu propósito. Veja que Deus chamou Abrão de Abraão quando ele ainda era Abrão. Deus chamou o pai exaltado de pai de muitas nações quando Isaac ainda não existia. Porque Deus, ele vive num tempo completamente diferente do meu e do seu. Nós temos um começo e um fim, mas Deus não. Deus habita na eternidade, ou é a eternidade que habita dentro dele. Para Deus um dia é como 1000 e 1000 é como um. Então Deus viu a descendência de Abraão muito antes de Isaac nascer. Parafraseando o bispo JB, Deus já gostou de como nós estaremos no nosso ano de 2026. Nós precisamos enxergar o nosso amanhã como Deus enxerga. Abraão era um homem cheio de limitações quando foi chamado por Deus. Ele era um homem avançado em idade. Se não bastasse isso, Sara também era avançada em idade e estéril. Então, diante desses desafios naturais e físicos, Deus deu uma visão para Abrão, em Gênesis capítulo 15, versículo 5, dizendo: então o levou para fora e disse: olhe agora para os céus e conta as estrelas, se é que você pode contar. Deus sabia que Abrão não poderia contar as estrelas, mas a questão não era essa. A questão é que entre aquilo que Deus disse que ele seria, aquilo que ele estava sendo, havia uma lacuna muito grande. Então Deus precisou dar uma visão para ele. Olhe para as estrelas, se é que você pode contar, porque assim vai ser a sua descendência. Irmãos, toda promessa fica mais fácil de ser alcançada quando a visão é entronizada dentro de você. Você precisa da visão de Deus para o seu ano de 2026.
Eu tenho muitas palavras de Deus para a minha vida, e eu sempre olho elas novamente. Elas estão entronizadas no meu ser, elas fazem parte do meu DNA e do meu caráter. Em dias difíceis eu lembro delas, medito nelas novamente. Palavra nenhuma falhou de todas as boas coisas que o Senhor disse à casa de Israel. Tudo, absolutamente tudo se cumpriu. Aí onde tem casa de Israel, eu que não sou bobo nem nada, coloco casa do Nilman Mendes. E começa a dizer, palavra nenhuma falhou de todas as boas coisas que o Senhor disse à casa do Nilman Mendes. Tudo, absolutamente tudo vai se cumprir na minha casa, na minha família, no meu casamento, na vida dos meus filhos, na igreja onde eu pastoreio, na comunidade das nações. Cada uma das palavras que Deus liberou para a minha vida, elas irão se cumprir nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Então você precisa da palavra dentro de você. Todas as vezes que Abrão se sentisse desqualificado, inadequado, ele poderia lembrar da visão das estrelas que Deus entregou para ele. Porque toda visão de Deus nos torna persistentes. A pergunta é, qual é a sua visão? Ou quais desejos estão no seu coração? Ou o que você sempre quis fazer que você ainda não alcançou? Porque no momento que você começar a visualizar a visão de Deus para a sua vida de maneira mais clara, você será capaz de realizar o propósito da sua vida. Mas o que significa captar a visão de Deus para a sua vida? É quando você consegue enxergar mais longe do que aquilo que os seus olhos podem ver. Jesus disse, vocês estão olhando para os campos e dizem que faltam 4 meses para a colheita, mas eu vos digo que a colheita de vocês é para já. Então ergam os vossos olhos, porque os campos já estão brancos. Aqueles que estavam falando que faltavam 4 meses para a colheita, eles não estavam errados, do ponto de vista da terra. Porque eles sabiam daquilo que eles estavam falando. De fato, faltavam 4 meses para a colheita. Mas essa é a visão natural das coisas. Então Jesus chega e diz, eu vos digo que a colheita é para já, é para agora. Um dos nossos maiores desafios é enxergar as coisas a partir da ótica de Jesus. 5 pães e 2 peixes podem alimentar uma multidão? A resposta é, depende. Depende de quem tem os 5 pães e 2 peixes. Para aquele que vive limitado às coisas naturais desse mundo, 5 pães e 2 peixes são apenas 5 pães e 2 peixes. Mas para aquele que vive a partir do céu, 5 pães e 2 peixes não somente podem alimentar uma multidão, mas ainda vai sobrar. Não vai ser somente o suficiente, mas vai ser mais do que suficiente. O maior dom que Deus deu ao homem não foi a vista, mas foi uma visão. Você precisa da visão de Deus para esse ano de 2026. A vista é uma função dos olhos, mas a visão é uma função do coração. Há pessoas que enxergam, mas elas não têm uma visão. Porque todo o progresso da vida não está fundamentado naquilo que se pode ver com os olhos naturais, mas sim quando nós conseguimos enxergar coisas que ainda não estão lá. Eu me lembro que uma vez eu pedi mais cadeiras para o bispo JB Carvalho, para a igreja que eu pastoreio, que é a CN de Águas Claras. Nós tínhamos 200 cadeiras e 150 membros à noite. E Deus me deu uma visão que nós teríamos mais 100 membros no outro culto. E eu fui pedir para o bispo mais cadeiras. E ele enviou mais 100 cadeiras. No outro culto tinham mais 100 pessoas na igreja. Mais 100 pessoas na igreja.
Porque uma visão faz você enxergar coisas que ainda não estão lá. Você dá sentido para uma visão quando você investe nela, quando você gasta tempo, quando você se dedica, e você faz renúncias necessárias para que ela se materialize. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 1, diz assim: esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. E desejar aqui é aspirar, de aspirante. Que também fala algo como você se esticar, a fim de você tocar ou agarrar algo. A visão é algo que te inspira, é algo que te fortalece. Mas você precisa desejar alcançar isso. Você precisa desejar chegar lá. Porque o lugar que Deus tem para você é mais alto do que você. É maior do que você. Então você precisará crescer para tocar e agarrar aquilo que lhe foi prometido neste ano de 2026. Quantos aqui têm promessas de Deus? Então você precisa crescer, se esticar, se esforçar. Eu fiquei 6 anos sendo treinado pelo bispo JB e pelos pastores para ser ungido ao ministério pastoral. E eu escutava ele dizendo: não é um título que faz uma pessoa, mas é uma pessoa que faz um título. Alguém escreveu: um quadro só vive para quem o olha. Assim você precisa correr para o lugar que você está enxergando. Quantos aqui estão enxergando um ano de 2026 infinitamente melhor do que foi 2025? Então você precisa correr para lá. Alguém disse é hoje, é agora então. Jesus por vezes confrontava os fariseus por serem capazes de analisar bem aquilo que era visível, mas incapazes de discernir o invisível. Diz a Bíblia que Abraão, quando pela fé saiu da sua terra sem saber para onde ia, isso foi lhe imputado por, diga, justiça. Porque a fé, ela enxerga com o coração e ela consegue perceber algo além do horizonte material. A fé faz do seu sonho um título de propriedade antes que você a possua. Eu não estou vendo, mas eu já possuo isso nas minhas mãos pela fé. Pela fé eu já tenho certeza que 2026, independente dos prognósticos, será infinitamente melhor do que foi 2025 na minha vida, em nome de Jesus. Diz a Bíblia que a justiça de Deus foi manifesta pela fé. Em outras palavras, a justiça de Deus entrou em ação quando Abraão se moveu em fé diante da visão. Paulo em Damasco, quando ainda era Saulo de Tarso, diz a Bíblia que ele foi subitamente cercado por uma luz do céu e uma voz que disse assim, em Atos capítulo 9, do 4 ao 5. E caindo em terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem é, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja que Paulo precisou ficar cego para enxergar a verdade. Às vezes ver demais pode te cegar para a visão. Há pessoas tão focadas nas realidades desse mundo que elas abrem mão da realidade que Deus tem para a vida delas. Paulo achava que estava de fato trabalhando para Deus, quando na verdade estava trabalhando contra Deus.
Quando ficou cego para enxergar de verdade, deixou de ser um perseguidor da fé e passou a ser um seguidor de Cristo. Deus às vezes vai nos cegar em algumas coisas para que nós possamos enxergar corretamente a visão que Ele tem para a nossa vida. Alguém disse: se você não sabe para onde você está indo, você vai chegar em qualquer lugar. Então, para esse ano, nós precisamos ter uma visão além das circunstâncias que nos cercam. Portanto, não importa o que você não tem atualmente, eu vou repetir isso, não importa o que você não tem atualmente, desde que você consiga enxergar aquilo que você poderá ter. E quando Deus nos entrega uma visão, Ele também nos entrega o projeto, Ele também nos entrega os mapas, para que nós tenhamos a capacidade de concretizá-los. Jesus explica isso em João capítulo 18, no versículo 37, quando Ele diz: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Precisamos ter uma visão clara para a nossa vida, semelhante a Jesus. Veja as palavras de Jesus: eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade. Irmãos, toda visão te mantém focado no propósito, e quando você está focado no propósito, você não abre mão dele por proposta alguma, porque você sabe que mais cedo ou mais tarde, aquele que começou a boa obra na sua vida, ele vai terminar por meio de Cristo Jesus. Independente dos cenários. Foi isso que Paulo escreveu aos Filipenses: a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar por meio de Cristo Jesus. Paulo disse também aos Filipenses: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas antes apresentai as vossas súplicas e as vossas orações por meio de ações de graça. E a paz que excede todo entendimento. Por que excede todo entendimento? Porque você não é capaz de entender. Você está no meio de um terremoto e está em paz. Você está no meio da tempestade e está em paz. E a paz que excede todo entendimento virá sobre o seu coração e sobre a sua mente por meio de Cristo Jesus. Ele também disse aos Filipenses: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as vossas necessidades por meio de Cristo Jesus. Paulo está dizendo a todo tempo na sua carta aos Filipenses: alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos no Senhor. Mas quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Paulo está preso e está dizendo: alegrem-se em Deus, regozijem-se no Senhor. Ele está preso e está dizendo: a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar por meio de Cristo Jesus. Paulo está preso e ele está dizendo: não andem ansiosos por absolutamente nada nesse ano de 2026, mas levantem as suas mãos e em tudo deem graças por meio de orações. Paulo está preso e está dizendo: a paz que excede todo entendimento virá sobre o seu coração e sobre a sua mente. Porque ele estava preso na carne, não no espírito. Em Cristo ele estava livre. E nós estamos livres aqui essa noite, livres para adorar, livres para orar, livres para profetizar dias melhores sobre nós, sobre a CN, sobre a nossa casa, em nome de Jesus. Então vamos lá, levante as suas mãos
Profetize coisas sobre você, sobre a sua casa, em nome de Jesus. Diga: e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades neste ano de 2026. Eu posso ver o futuro dos meus filhos, porque Deus já me deu uma visão de como será o futuro deles. Todos os dias eu oro pelo Judá e pelo Levi e digo: vocês serão poderosos na terra. E eu estou lá profetizando sobre eles, eles às vezes não estão entendendo absolutamente nada. Eu estou lendo a Bíblia com o Judá, ele tem 7 anos, de Gênesis até Apocalipse. Algumas coisas eu estou parafraseando, é evidente. E esses dias, lendo a Bíblia com ele, ele me interrompeu e me disse: papai, eu estou inspirado lendo a Bíblia. Aí ele continuou dizendo: mas eu não sei o que fazer com isso. E eu respondi para ele: comigo às vezes é assim também, Judá. Deus me fala coisas, me dá visões, e eu não sei o que fazer com essas coisas. Mas nós temos o Espírito Santo, Filho, dentro de nós. E Jesus disse que iria para o Pai, mas não nos deixaria órfãos, enviaria o Paracleto, o Espírito Santo, e Ele nos ensinaria todas as coisas. Ele é o nosso professor celestial. Tudo aquilo que você não sabe sobre você, o Espírito Santo sabe. Tudo aquilo que você não sabe como começar, que Deus colocou no seu coração, o Espírito Santo sabe como você dá o pontapé inicial. Para tudo nessa vida nós precisamos de ajuda externa, e a ajuda externa é o Espírito Santo de Deus. Jesus disse para os seus discípulos: ficai em Jerusalém até que vocês recebam o poder do alto. Até que vocês sejam revestidos pelo poder do alto. Ser revestido pelo poder do alto é ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. Não basta somente ter a visão, nós precisamos ter o Espírito Santo agindo dentro de nós. Se nós queremos viver algo extraordinário na nossa vida, nesse ano de 2026, nós precisamos do Espírito Santo de Deus. Embora Abacuque tenha vivido períodos realmente difíceis, ele termina o seu livro com um poema de fé maravilhoso, dizendo: porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o fruto da oliveira e os campos não produzam mantimentos, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não hajam gado, todavia eu me alegrarei no Senhor e exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha força, e fará dos meus pés como das servas, e me fará andar sobre as muitas alturas. Levante as suas mãos e diga assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que se decepcione o fruto da oliveira, e os campos não produzam mantimento, todavia, diga todavia, eu me alegrarei no Senhor, diga e exaltarei no Deus da minha salvação, diga o Senhor Deus é a minha força, e fará os meus pés como os das servas, e Ele me fará andar nas muitas alturas neste ano de 2026, em nome de Jesus. Quantos aqui vão buscar a visão que Deus tem para você nesse ano? Deus me deu uma visão, Ele disse: você vai viver 20 anos em 5. E eu estou acelerado para que isso se concretize.
Mas eu comecei esse ano fazendo 40 dias de jejum. Porque eu sei que eu preciso do Espírito Santo de Deus. O lugar que Deus me mostrou, eu não consigo na força do meu braço. E o lugar que Deus vai te mostrar, você não vai alcançar na força do seu braço, mas você vai alcançar no poder do Espírito Santo de Deus. Fique de pé, em nome de Jesus. Eu quero falar aqui de 7 coisas rapidamente, para você alcançar a sua visão. Para a visão que Deus tem para você ser bem sucedida, ela precisa ser clara. Você precisa pedir para o Espírito Santo te dar clareza na visão. Toda pessoa bem sucedida tem algo em comum, uma visão clara. Só você olhar para o nosso bispo. Ele sabe para onde está indo. Segundo, conheça seu potencial para realizar a visão. Deus te deu habilidades, mas é para você ter responsabilidade com aquilo que chegar nas suas mãos. Levante as suas mãos e diga assim: minhas mãos são diligentes. A Bíblia diz que a mão diligente vai prosperar. E diligência é a capacidade de você responder comandos rapidamente. Deus pode botar uma coisa no seu coração hoje, eu creio nisso. Enquanto você estiver dormindo, o Espírito Santo pode aparecer e entregar algo e colocar isso no seu coração. Terceiro, você precisa desenvolver um plano para a sua visão. Fazer os mapas e os projetos juntamente com Deus. Provérbios 16:3 diz: consagra ao Senhor todas as suas obras e os seus planos serão bem-sucedidos. Quantos aqui vão consagrar os seus planos a Deus? Quarto, você precisa ter paixão pela sua visão. Quinto, não perca o ritmo. Não ande rápido demais, nem seja lento demais. Ansiedade excessiva é fruto de preocupação. Se você estiver com o Espírito Santo, você vai estar no tempo certo. Sexto, sua família será sempre prioridade na sua visão. Sétimo, a visão não faz com que você deixe de ter comunhão com a igreja local, mas faz você aumentar a sua comunhão com a igreja local. E se Jesus não for mais o primeiro lugar, é porque a visão perdeu o propósito primordial. O Senhor Deus é a nossa força. E Ele fará que cada um de nós ande nas muitas alturas nesse ano de 2026, em nome de Jesus. Levante as suas mãos. Peça para Deus trocar a sua ótica esta noite. Peça para o Espírito Santo mudar a sua ótica esta noite. Os campos já estão brancos. Quantos sabem que os campos já estão brancos? Há uma colheita nos esperando neste ano de 2026. Sim, Deus. Há uma colheita para a comunidade das nações. Há uma colheita para o teu povo que está aqui nesta noite. Remova qualquer ansiedade, qualquer preocupação que possa existir no coração dessas pessoas que estão aqui. Remova todo o pensamento de inadequação. Remova todo o sentimento de fragilidade diante dos desafios que estão neste mundo. Remova toda obscuridade espiritual que possa existir na vida de cada pessoa que está aqui esta noite. Como o salmista disse: tire a nossa alma da prisão, Senhor.
Nós queremos andar nas muitas alturas com o Senhor. Nós queremos uma visão clara do nosso ano de 2026. Só existe uma forma desse ano dar errado, e é se o Senhor não estiver conosco. Mas as tuas misericórdias já se renovaram sobre a nossa vida mais uma vez esta manhã. E isso testifica que o Senhor está conosco. Isso testifica que nós provamos a bondade do Senhor nesse dia tão significativo. Hoje pela manhã celebramos a tua misericórdia, mas hoje pela noite estamos celebrando a tua fidelidade. Porque o Senhor é aquele que se chama por fiel e verdadeiro, e está julgando e pelejando com justiça em favor de cada pessoa que está aqui esta noite. Nos dê uma visão do amanhã, Deus. Nos dê uma visão clara do nosso futuro. Queremos contar as estrelas. Queremos internalizar aquilo que o Senhor escreveu sobre nós na eternidade, quando ainda nem éramos. Queremos o script do nosso futuro, os enredos do nosso amanhã. Queremos uma visão clara do Espírito Santo sobre nós esta noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Por um instante, feche os seus olhos por um instante e levante as suas mãos e peça ao Espírito Santo que te dê clareza do seu propósito, que te dê clareza do seu futuro. Porque a boa obra que Deus começou na sua vida, Ele vai terminar em nome de Jesus. Em nome de Jesus Ele vai terminar. Ele vai terminar em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não Escreve a visão, escreve a visão. Mais do que escrever no papel, querido, escreva no seu coração. Que essa palavra seja um tônus na sua vida, um vigor na sua vida. Tem um autor que diz que você não vê as coisas como elas são, você vê as coisas como você é. Mais importante do que como as coisas estão, é como você está nesse momento. Eu sinto no meu coração, querido, tem pessoas que não tiveram forças para estar aqui nessa noite. Está assistindo de casa porque não teve ânimo para isso. Não é que nós somos melhores que essas pessoas, mas tem pessoas aqui desanimadas. Sabe, os estudiosos dizem que depressão é excesso de passado, ansiedade é excesso de futuro. Suas vidas estão nas mãos daquele que tem todo o poder, aquele que tem um governo sobre os seus ombros, tem um domínio sobre os seus ombros. Interessante que foi falado aqui, né, que como assim, por que aconteceu
as coisas estão dessa forma. Juízes 6:13 fala sobre isso, né? Gideão fala: ah, Senhor meu Deus, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio isto? Talvez eu já tenha feito essa pergunta para Deus: se o Senhor é comigo, por que eu estou vivendo isso? Se o Senhor é comigo, por que essa situação? Se o Senhor é comigo, por que essa afronta, essa zombaria, esse escárnio do inimigo? Por que essa vergonha? Querido, você tem que entender, compreender que todas as coisas cooperam para o seu bem. Tudo tem um propósito, tem um desígnio. Sabe, tem um autor que disse uma frase poderosa. Ele falou que Deus nunca termina uma história no capítulo da dor. Deus nunca termina uma história no capítulo da dor. Não vai ser diferente com você, querido. A história não acabou ainda. Tem um grande finale ainda para acontecer. E vai ser logo, logo, por esses dias, amém? Sabe, nós temos que primeiro entender, compreender o chamado de Deus em nossas vidas. Nós não somos aqueles que vemos para crer. Nós cremos e vemos, querido. Nós temos que enxergar pelos olhos da fé. Não se meça pelo seu tamanho, pela condição, pelo seu status, por aquilo que você é, pela condição que você está. Os planos de Deus continuam maiores e melhores do que os seus. E a palavra que eu tenho para você nessa noite: você vai mais longe, você vai mais alto, querido. Você vai mais longe, você vai mais alto nesse ano 2026. Pega essa palavra que foi dita, guarde ela no seu coração e amplie essa visão, esse overview. Sabe, o povo brasileiro tem a mania de muitas vezes vir uma fila e entra na fila. Aí depois que está na fila, pergunta: essa fila é para quê mesmo? Querido, nós estamos debaixo de uma visão, amém? E a visão que Deus deu para o bispo JB Carvalho e para a bispa Diz Carvalho é assim na terra como no céu. Venha a nós o teu reino, seja feito na sua casa como no céu, na sua vida como no céu, na sua saúde como no céu, na sua vida financeira como no céu, no seu casamento como no céu. Essa é a visão da comunidade das nações. Venha a nós o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Aquilo que não está de acordo com a vontade dele, querido, na sua vida, você tem que ter essa visão de trazer essa verdade, essa realidade dos céus para você, amém? Você saia daqui nessa noite tonificado com essa palavra, revigorado com essa palavra. Senhor, abre os meus olhos, tira toda a miopia, todas as escamas dos meus olhos, Pai, que eu possa enxergar além das circunstâncias, além das emoções, além daquilo que eu possa perceber com os olhos naturais. Levante suas mãos. Deus nunca termina uma história no capítulo da dor. Ele tem planos maiores e melhores para você, querido. Que você possa falar: bondade e misericórdia. Repita comigo: bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Bondade e misericórdia vão estar comigo, amém? Você pode celebrar a Deus por isso nessa noite? Levante suas mãos. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo de Deus seja sobre você, a sua casa, a sua empresa, o seu trabalho. Seja sobre o seu deitar e o seu levantar. Hoje mesmo você vai deitar e vai levantar. O seu entrar e o seu sair. Imagina onde você vai entrar e onde você vai sair. Aonde você colocar a planta dos seus pés, aonde você colocar a palma das suas mãos, aonde você colocar a sua voz. Nesse ano de 2026, o Senhor te entregou por herança. O chamado, o convite nessa noite é: vá, usufrua, goze, desfrute de tudo aquilo que foi conquistado na cruz. Uma ótima noite a todos, Deus abençoe.